Você sabia que alguns dos alimentos que você encontra facilmente no mercado, ou até consome no dia a dia, são totalmente proibidos nos Estados Unidos? Seja por motivos de saúde, segurança alimentar ou leis rigorosas, o fato é que existem comidas que lá são ilegais, mas que em outros países, como o Brasil, são perfeitamente normais. E o mais surpreendente, você provavelmente já comeu pelo menos um deles. Hoje, no Explora Mundo, vamos te mostrar 20 alimentos proibidos nos Estados Unidos, começando pelo número 20 até o número 1, e você vai se chocar com alguns nomes dessa lista. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Aqui você descobre as curiosidades mais extremas, misteriosas e surpreendentes do mundo. Agora sim, prepare-se, porque o número 1 vai te deixar de queixo caído. Número 20. Kinder Ovo. Sim, o famoso Kinder Ovo é proibido nos Estados Unidos. Mas não é pela qualidade do chocolate. A razão é mais curiosa. A FDA, Food and Drug Administration, proíbe qualquer alimento que contenha objetos não comestíveis dentro. Como o brinquedo do Kinder Ovo é envolvido por chocolate e pode representar risco de engasgo, ele foi banido. Lá existe uma versão alternativa, o Kinder Joy, que separa o brinquedo da parte comestível, mas o tradicional mesmo? Ilegal. Número 19. Pão com bromato de potássio. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse ingrediente, mas ele está presente em muitos pães industrializados, especialmente os mais fofinhos. O bromato de potássio é usado para dar elasticidade e melhorar a textura da massa. O problema é classificado como possivelmente cancerígeno. Na maioria dos países, o uso é controlado ou banido, e nos Estados Unidos, ele é proibido em vários estados, especialmente na Califórnia. Número 18. Queijo Camembert cru. O camembert tradicional, feito com leite cru e maturado naturalmente, é proibido nos Estados Unidos. A FDA exige que queijos produzidos com leite cru sejam envelhecidos por no mínimo 60 dias para eliminar bactérias potencialmente perigosas. Como o camembert autêntico não passa por esse período, ele não entra no país legalmente. Lá, só versões pasteurizadas são permitidas, o que, para os amantes de queijo, é quase um sacrilégio. Número 17. Peixe fugu, baiacu japonês. O lendário peixe que pode matar se não for preparado corretamente é legal no Japão, onde chefes precisam de licença especial, mas nos Estados Unidos, ele é praticamente banido. A toxina tetrodotoxina presente no fugu é letal em pequenas quantidades, e a FDA considera o risco alto demais. Importar esse peixe é extremamente restrito, e quase ninguém arrisca. Número 16. Bebidas com alto teor de cafeína adicionada. Produtos como Coca-Cola Black, energéticos com doses altíssimas de cafeína, e até alguns tipos de refrigerantes turbo, foram proibidos nos Estados Unidos ao longo dos anos por preocupações com os efeitos cardiovasculares em crianças e adolescentes. Hoje, qualquer bebida com cafeína extra precisa seguir limites muito rígidos, e algumas marcas foram retiradas do mercado completamente. Número 15. Morcela, sangue cozido. A tradicional linguiça de sangue, conhecida como morcela ou chouriço em muitos países, é banida nos Estados Unidos. Isso porque a legislação sanitária do país proíbe o uso de sangue animal como ingrediente em alimentos industrializados. Curioso, porque na Europa e na América Latina esse alimento é considerado uma iguaria. Lá, nem pensar. Número 14. Caviar de beluga. Talvez o mais sofisticado da lista. O caviar extraído do esturjão beluga, espécie nativa do Mar Cáspio, está banido nos Estados Unidos por um motivo ambiental. O peixe entrou em risco de extinção, e sua pesca comercial foi proibida em vários lugares. Mesmo se você tiver dinheiro, não adianta. O verdadeiro caviar beluga está fora de alcance em solo americano. E aí, já comeu algum desses alimentos proibidos? Já deixa seu like, se ainda não deixou, e comenta aqui embaixo. Qual desses você já experimentou sem nem imaginar que era proibido em outro país? Se você achou surpreendente descobrir que o Kinder Ovo, o Camembert e até o caviar beluga são proibidos nos Estados Unidos, se prepara. Porque os próximos alimentos desta lista vão te deixar ainda mais curioso e, talvez, um pouco revoltado também. Aqui é o Explora Mundo, e a gente continua agora a contagem dos alimentos proibidos nos Estados Unidos, do número 13 ao 7. Número 13. Haggis, prato escocês com vísceras. O famoso haggis, prato tradicional da Escócia feito com pulmão de carneiro, aveia e temperos, é completamente ilegal nos Estados Unidos. A razão? A FDA proíbe o uso de pulmões em produtos alimentícios. Isso faz com que o haggis original não possa nem ser importado.
Restaurantes escoceses nos Estados Unidos precisam fazer versões adaptadas, o que, claro, irrita muitos puristas. Número 12. Salmão geneticamente modificado. Você já ouviu falar no Frankenfish? É o salmão criado em laboratório para crescer mais rápido e maior do que o natural. Embora aprovado recentemente com muitas restrições, por anos esse peixe foi proibido nos Estados Unidos e ainda é visto com desconfiança. Muitos consumidores americanos evitam qualquer produto rotulado como geneticamente modificado, e alguns estados ainda têm regulações severas quanto à venda. Número 11. Corantes proibidos, como o amarelo 5 e o vermelho 40. Esses corantes são comuns em doces, cereais, refrigerantes e balas em muitos países. Mas nos Estados Unidos, estão sob constante escrutínio, e alguns deles, como o vermelho 3, já foram banidos por suspeita de causar câncer em animais de laboratório. Outros, como o amarelo 5, ainda são usados, mas com rótulo obrigatório e são evitados por diversas marcas. Aliás, muitos produtos importados precisam mudar sua fórmula para entrar nos Estados Unidos. Número 10. Carne de rã. Pode parecer estranho, mas nos Estados Unidos a venda de carne de rã é altamente restrita. Em muitos estados, é proibida, principalmente por razões sanitárias e ambientais, já que algumas espécies são protegidas. Na Ásia e na América do Sul, é uma iguaria. No Brasil, por exemplo, é servida em diversos restaurantes. Mas se quiser comer isso em solo americano, vai precisar procurar muito. Número 9. Casu marzu, queijo com larvas vivas. Sim, isso existe. E é exatamente o que parece. Um queijo típico da Sardenha, na Itália, infestado de larvas vivas, que ajudam a fermentação da massa. O casu marzu é considerado um patrimônio cultural local, mas nos Estados Unidos ele é absolutamente ilegal, por violar regras sanitárias básicas. Afinal, envolve comer alimento com larvas ainda vivas. Mas, curiosamente, ainda é consumido clandestinamente por turistas mais aventureiros. Número 8. Bebidas com absinto tradicional. Durante muito tempo, o absinto foi proibido nos Estados Unidos por conter tujona, um composto psicoativo encontrado na planta Artemisia absinthium. Hoje, versões com baixíssimo teor de tujona são permitidas, mas o absinto original europeu, com altas concentrações, segue banido. O medo é de efeitos alucinógenos e riscos à saúde, embora isso seja discutível atualmente. Número 7. Frutas com sementes importadas, como açaí e a temoia. Algumas frutas tropicais, como o açaí cru com caroço, a temoia e outras frutas pouco comuns nos Estados Unidos, são proibidas de serem importadas inteiras, especialmente se vierem com sementes. A justificativa da FDA e do Departamento de Agricultura é evitar a introdução de pragas, fungos ou vírus em solo americano. Por isso, o açaí consumido lá é em polpa ou extrato, totalmente processado. Você pode até ver açaí em cafés americanos, mas o fruto verdadeiro, inteiro, está na lista negra. Já ouviu falar do queijo com larvas? Ou já tomou o absinto original? Pois então se prepare, porque vamos entrar no top 6, com alimentos que envolvem cérebro animal, leite cru, foie gras e até coisas que brilham no escuro. Você não vai acreditar no que está por vir. Inscreva-se agora, se ainda não se inscreveu, porque o final desta lista vai mexer com tudo o que você achava que sabia sobre o que é permitido comer. Já vimos nesta lista alimentos curiosos, bizarros e até luxuosos que estão proibidos nos Estados Unidos. Mas agora é hora de entrar na reta final. Os próximos 6 alimentos são os mais impactantes, seja pelo risco à saúde, pela polêmica ou pelas razões inusitadas que levaram ao banimento. Aqui é o Explora Mundo, e a contagem continua. Os últimos 6 alimentos proibidos nos Estados Unidos, que talvez você já tenha comido. Número 6. Cereja maraschino original. As cerejas maraschino vendidas hoje nos Estados Unidos são, na verdade, versões industrializadas com corante artificial. Mas a versão original italiana, feita com licor de marasca, foi banida por anos nos Estados Unidos devido às regras rígidas sobre bebidas alcoólicas misturadas a conservas. Embora hoje existam versões artesanais que tentam se aproximar do sabor original, a verdadeira cereja maraschino, como era feita no século XIX, ainda enfrenta obstáculos legais para ser produzida e vendida no país. Número 5. O leite cru, não pasteurizado. O leite cru é uma polêmica mundial. Nos Estados Unidos, sua venda é proibida em vários estados e altamente regulamentada nos outros. Isso porque o leite não pasteurizado pode conter bactérias perigosas, como E. coli, salmonela e listeria. Defensores afirmam que o leite cru tem mais nutrientes e sabor.
Já as autoridades americanas mantêm a posição de que o risco à saúde pública não compensa o benefício. O curioso é que em muitos países europeus ele é vendido livremente, inclusive em máquinas automáticas. Número 4. Foie gras. O foie gras, feito a partir do fígado gordo de ganso ou pato alimentado à força, é uma iguaria na França. Mas nos Estados Unidos, especialmente no estado da Califórnia, ele foi proibido por anos por questões de crueldade animal. A forma como os animais são alimentados, com tubos diretamente no estômago, gerou grande controvérsia. A proibição foi suspensa e retomada várias vezes. Hoje, sua venda ainda é restrita em diversas regiões e continua sendo um tema polêmico entre defensores dos animais e chefes renomados. Número 3. Cérebro de vaca e partes nervosas. Após a crise do mal da vaca louca nos anos 90, os Estados Unidos proibiram a venda de cérebro de boi, coluna e outros tecidos do sistema nervoso central de bovinos com mais de 30 meses. Mesmo que em países como o Brasil o cérebro bovino seja considerado parte da culinária regional, nos Estados Unidos ele é visto com extrema cautela. O receio é a transmissão da encefalopatia espongiforme bovina, que afeta o cérebro humano de forma fatal. Número 2. Frango com arsênico. Sim, isso existiu. Durante décadas, frangos eram alimentados com rações que continham arsênico orgânico para crescerem mais rápido e com a carne mais rosada. Embora os produtores alegassem que a substância era segura, estudos mostraram que o arsênico podia se acumular na carne. O FDA baniu o uso desse tipo de ração, e qualquer frango que contenha resquícios do composto está proibido. Mas a parte assustadora é: muita gente já comeu isso antes da proibição. Número 1. Surpresa. Alimentos com lúmen, brilho bioluminescente. E agora, o primeiro lugar vai para um tipo de alimento que parece coisa de ficção científica: produtos com substâncias bioluminescentes. Alguns doces, drinks e até gelatinas com lúmen sintético, ou derivados de organismos marinhos que brilham no escuro, foram desenvolvidos para eventos especiais e marketing. Nos Estados Unidos, qualquer aditivo que produza efeito visual sem função nutricional é barrado pela FDA. Além disso, muitas substâncias que brilham no escuro não são consideradas seguras para ingestão. Você pode até ver vídeos na internet de comida brilhando, mas, nos Estados Unidos, isso é ilegal. E aí? Qual desses alimentos você já comeu sem saber que era proibido nos Estados Unidos? Desde o clássico Kinder Ovo até o foie gras de restaurantes franceses, fica claro que o que é comum para uns é motivo de proibição para outros. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com um amigo que adora uma curiosidade diferente e não se esquece de se inscrever no canal Explora Mundo. Aqui a gente revela o lado mais inesperado, perigoso e curioso do planeta, sempre em listas que prendem do começo ao fim. Nos vemos no próximo vídeo.